Hoje eu vou falar para vocês que você aí que tem o desejo de cultivar o manacá da serra em vaso, eu vou falar para vocês tudo que você precisa saber para cultivar essa planta com sucesso, não deixar ela morrer e para você ter ela florida assim, como se fosse um buquê. Para você que não me conhece, está chegando aqui hoje nesse vídeo do Manacá, o meu nome é Lídia Costa e você está no canal Lídia Costa Cultivando no Quintal. Então vamos lá para o primeiro passo para você ter um manacá maravilhoso. O primeiro passo é você escolher a sua muda. Quando você for à floricultura em busca do seu manacá, você não vai escolher qualquer manacá, você vai escolher um manacá cheio de botões. Como está esse aqui? Esse manacá aqui, ele deu a primeira flor dele abriu no dia 12 de junho. E agora ele já está praticamente todo florido, mas vocês podem ver que tem muitos botões ainda. Então, este é o primeira coisa que vocês precisam observar, porque faz toda a diferença. Eu, quando fui escolher, eu achei, a primeira floricultura que eu passei, tinha um pé de manacá por R$ 55 a muda. E ele não tinha, ele só tinha umas três flores, não tinha nem um botão, era um manacá assim todo esticado, quase que sem folha. E aí eu não quis, né? Mesmo estando com muita vontade de comprar o pé de manacá, eu resisti e fui em busca de outro. E aí na segunda floricultura eu achei esse por R$ 45 e ele tá lotado de botões, então ainda bem que eu já sabia desses detalhes e eu não comprei o primeiro que eu achei. Então, faça uma boa escolha, perceba a planta, como se ela está saudável. Para vocês, antes de comprar, vocês precisam ter esse conhecimento. A segunda coisa que você precisa olhar também, que é essencial, tá ligado aí com a primeira coisa, né? Segunda coisa é ver se não tem folhas amarelas. O que que significa o pé de manacá tá com folhas amarelas? Então, gente, quando o pé de manacá está com as folhas todas amareladas, isso significa que ele já está sem força para continuar a vida. Ele já não está tão saudável. Por que que ele não está tão saudável? Porque ele sofreu muita desidratação. O manacá ele não suporta a desidratação. Então, assim, se você deixa o seu manacá muito tempo sem regar e ele desidratar, dificilmente ele vai voltar ao normal. Eu teve um dia que eu esqueci de regar o meu acho que foi de manhã, eu esqueci. E olha como que ele ficou. Mas como ele tá com flor, então ele só murchou as flores. Mas se ele fica assim com essas folhas amarelas, isso é porque ele desidratou, ele foi regado e aí ele tentou voltar à vida, mas ele não volta bem mais. Então as folhas amarelas acabam caindo depois e cada processo de desidratação ele só vai para trás. Então por isso que muita gente aí que compra um pé de manacá, ele acaba morrendo, porque murchou, vou regar de novo. Aí ele reage. Aí no outro dia, deixa murchar, rega de novo, ele reage. Só que ele não aguenta esse processo por muito tempo. Você não pode deixar o seu manacá murchar as folhas, porque quando ele murcha, a partir toda vez que ele murcha, ele tem que ser, vamos dizer assim, reanimado com água novamente, ele vai enfraquecendo e até morrer. O manacá você precisa ter muito cuidado com ele no início do plantio, mas se você plantar ele direto ao chão, você vai ter um tempo assim que você não vai precisar tantos cuidados assim com a rega. Mas se você plantar o seu manacá no vaso, você vai ter que ter um cuidado com ele para sempre. Então não é um cuidado assim só esperar o enraizamento, ele se adaptar e pronto, não. Vai ser um cuidado que você tem que cuidar para sempre. A dica aí muito importante é o tamanho do vaso. Para você plantar uma muda de manacá, você precisa ter um vaso de no mínimo 30 centímetros de altura e de largura, de boca 30 centímetros, de comprimento 30 centímetros. Esse vaso que eu plantei ele aqui, eu não sei o centímetro dele, mas é um vaso de 15 litros
Então, é um vaso razoável, porém, tem aí o trabalho da rega, que eu tenho que regar 2 vezes ao dia, por ser um vaso menor. Se ele tivesse num vaso maior, poderia talvez regar uma vez só por dia, ou talvez regar só dia sim, dia não. Isso depende muito do vaso. Então, quanto mais o vaso for grande, mais tempo vai demorar para o substrato secar e aí ele vai se manter sempre hidratado, não vai ter o problema aí do de acabar morrendo. Então, eu coloco aqui neste vaso, além de eu colocar água 2 vezes ao dia, eu ainda coloquei uma cobertura. Tá vendo que o vaso é bem grandinho? É aquele vaso de produção, é um vaso bem simples, mas porém cabe bastante substrato. E eu coloquei aqui estas pedaços de madeiras podre, palha, capim seco. Então isso tem ajudado bastante também para manter aí a umidade e ele aguentar mais tempo. Então depois que eu coloquei essas palhas, ele teve uma explosão de flores. Parece que ele gostou tanto que ele resolveu abrir bastante flores. O quarto passo, né, eu já acabei falando antes, que seria a rega, talvez seja um dos fatores mais importantes para você ter aí o seu manacá, ter sucesso com ele, que é a rega, porque como eu falei antes, se você deixar o seu manacá desidratar, ele dificilmente ele vai para frente, ele acaba morrendo. Ele vive por uns tempos, porém ele começa a amarelar as folhas, cair tudo e acaba não tendo força. Os botões que vêm com ele pode abortar os botões, eles secam sem abrir. Então, a água talvez seja mais importante aí para o cultivo do manacá da serra, não em vaso. E também, às vezes, as pessoas colocam aí o vaso, já que eu tenho que regar todo dia, então eu vou deixar um vaso sem furo, porque aí a água vai ficar e aí ele vai ficar mais hidratado. Não, isso também não funciona, gente. Ele precisa de um substrato úmido, mas ele não pode ficar encharcado. Todo mundo sabe disso, né? Que as plantas não podem ficar com raízes encharcadas, água parada no fundo, porque a água apodrece e isso causa fungo, então acaba apodrecendo as raízes de qualquer planta que, a não ser que seja uma planta aquática que você cuida dela na água, mesmo assim, você precisa estar de vez em quando trocando aquela água, porque é muito comum a água apodrecer, principalmente se tiver mistura de substrato. Então, por esse motivo, você não pode deixar o seu manacá aí com pratinho e também tem o problema aí, né, de mosquito. E não pode deixar também ele plantado em um vaso sem furo, porque não pode ficar acumulando água na raiz. Então é melhor você ir ter um trabalho de regar todo dia, 2 vezes ao dia. Se você tem um pé de manacá, já é o suficiente, ele já enfeita o seu jardim. Então, é algo que, apesar desse trabalho, não vai tomar muito tempo. Se você vai sair de manhã, você já lembra de regar, ou você pode deixar uma vasilha de água, um regador sempre perto dele, porque assim fica fácil de você lembrar. Passou perto dele, você já dá uma regadinha e isso vai ajudar bastante para que ele fique assim maravilhoso com essas flores lindas. Outra coisa, gente, eu já vi pessoas falando que o manacá ele tem 3 cores. O manacá ele não tem 3 cores de flores, mas essa é a coisa mais incrível que eu acho nele, porque ele nasce, as folhas dele são brancas quando nasce e depois ela vai colorindo, ela fica lilás, e aí quando ela está quase para cair, ela fica roxa. Então são 3 cores que eu acho lindo em flores, principalmente a branca, eu sou apaixonada por flores brancas, então eu acho incrível e por isso eu tinha um sonho grande de ter um pé de manacá. E eu só não tive ele antes porque eu não tinha assim um espaço para colocar, porque o manacá, ele precisa de sol. Então, assim, a quinta coisa importante aí para você cultivar seu manacá
É sol. Gente, o manacá ele precisa de bastante sol, sol o dia inteiro para poder ele ficar bonito assim, todo florido. Você pode até cultivar ele, ele não vai morrer por causa da falta de sol. Talvez você tenha aí uma janela com claridade, você pode cultivar, porém, dificilmente ele vai florir assim com tanta intensidade se ele não tiver tomando muito sol o dia inteiro. Então, esse quinta dica aí é bem importante. E depois, gente, eu vou colocar aqui para vocês a minha engenharia aqui para poder manter esse manacá sempre hidratado. Por quê? Porque às vezes eu tenho que sair rápido de manhã e eu acabo esquecendo a primeira rega dele. Então acontece aquilo que eu mostrei, né? As folhas acabam murchando e mesmo as folhas, quando as flores murchando. Então, quando as flores murcham, depois que elas não voltam bonita mais. Então é uma flor bem durável, então a gente precisa cuidar dela. E aí, o que que eu resolvi fazer? Esse sistema de irrigação por gotejamento. Eu acho que a maioria eu não nem mostrou fazendo aqui, porque é algo bem fácil. Basta fazer um furo bem pequeno no fundo da garrafa e você enche a garrafa de água, tapa, deixa próximo aqui a árvore, né? E aí ele vai gotejando. Então já tem 2 dias que ela tá com essa garrafa aí e ele não sofreu nenhuma desidratação. E então já foram 2 litros e agora ficou tudo certo. Espero que você tenha gostado do vídeo e até o próximo.